O ciclo da ureia. A ureia é, no nosso caso, a principal forma de eliminação do azoto proteico. Nós somos animais ureotélicos, portanto, o azoto ou nitrogênio das proteínas é maioritariamente eliminado sob a forma de ureia. No caso dos peixes, como vivem em ambientes com muita água, eliminam sob a forma de amónia e são amoniotélicos. As aves ou os répteis, como têm muito pouca água, têm de poupar água, são uricotélicos sob a forma de ácido úrico. De notar que nós também eliminamos amónia e ácido úrico na urina, mas estes dois compostos têm uma origem ligeiramente diferente. Apesar deles virem basicamente de aminoácidos, este ácido úrico é proveniente do metabolismo das purinas e a amónia basicamente funciona a partir também de aminoácidos, mas para a regulação de pH principalmente. O íon amónio é tóxico. Ele, sendo um íon, interfere com o metabolismo de outros íons, o íon sódio e potássio, por exemplo, mas também o cálcio e o magnésio. Ele tem características básicas e, portanto, pode alterar o equilíbrio ácido-base, ou melhor, o amoníaco é uma base, o íon amónio será um ácido, mas também interfere com o metabolismo de outros aminoácidos, concretamente desloca a desidrogénase do glutamato no sentido da formação do glutamato, sendo assim uma reação cataplerótica que esvazia o ciclo de Krebs, aumenta o glutamato, que é neurotransmissor, ainda por cima também precursor do GABA, tendo ação no sistema nervoso central, vai, para além de formar o glutamato, aumentar a síntese de glutamina, que este aumento de glutamina altera o equilíbrio também dos outros aminoácidos. Sabe-se também que ele provoca o edema do sistema nervoso central, apesar do mecanismo ainda não estar completamente esclarecido, e, portanto, o íon amónio é particularmente neurotóxico. Nós temos várias fontes de amónio. O metabolismo das purinas e pirimidinas podem gerar íon amónio, o metabolismo das aminas, a ação da flora intestinal, e a flora intestinal vai atuando sobre aquilo que não for absorvido, particularmente aminoácidos ou outros compostos que tenham azoto, o nitrogênio, e vai libertar íon amónio. O sangue que circula na veia porta é particularmente rico em íon amónio, que normalmente é removido pelo fígado. Por isso é que problemas hepáticos podem levar ao aumento do amónio no sangue. E como já vimos noutros vídeos, também há no metabolismo de vários aminoácidos, glutamina, asparagina, histidina, metionina, triptofano, e eventualmente serina, glicina e treonina, pode-se libertar o íon amónio, e ainda na ação das oxidas de aminoácidos. A ureia é uma molécula bastante simples, permite eliminar o azoto de uma forma não tóxica. Ela é bastante hidrossolúvel e atravessa as membranas com facilidade. Do ponto de vista prático, eu diria que é um CO2 que reage com dois grupos amina, ou dois íons amónio, e um dos oxigénios que está com uma dupla ligação será substituído por dois grupos N, dois grupos NH2, formando-se assim a ureia. Um carbono, um oxigênio e dois azotos ou nitrogênio. Relembro que as proteínas estão constantemente a ser sintetizadas e degradadas. No ribosoma entra o RNA de mensageiro e depois os aminoácidos entram ligados ao RNA de transferência. Há a síntese proteica e depois elas serão degradadas ou por proteases e peptidases, ou no proteossoma depois de ligação à ubiquitina, ou através das catepsinas nos lisosomas e ainda na chamada autofagia ou endocitose. Há, portanto, um turnover, uma taxa de renovação proteica que está constantemente a ocorrer. Há proteínas que têm tempos de vida longos, particularmente proteínas estruturais. Outras proteínas têm tempos de vida curto, normalmente as proteínas reguladoras, só assim é que faz sentido um mecanismo de regulação de indução e repressão. Também já vimos que no metabolismo dos aminoácidos
uma das reações muito importantes era a transaminação. E a transaminação, no caso do metabolismo do amónio, é muito importante porque não se liberta o grupo amina. Ele é, por simplesmente, transferido para outro esqueleto, o que significa que um ácido aminado é transformado noutro ácido aminado sem libertação do íon amónio. E esta é uma das primeiras defesas, é que a grande maioria dos processos de degradação dos aminoácidos, o grupo amina sai por transaminação, ou seja, é transferido para outro esqueleto. Mas há sempre, como acabei de referir, reações que libertam o íon amónio. E um dos processos de defesa para a toxicidade desse íon amónio, ele por si acaba por ser tóxico, é a desidrogénase do piruvato, que vai converter o alfa-cetoglutarato a glutamato e que nos leva a outra toxicidade que já referi, é que se também começar a haver muito íon amónio, ele acaba por ser cataplerótico porque leva ao esvaziamento do ciclo de Krebs. Outra reação também muito importante é a sintétase da glutamina, que converte o glutamato a glutamina e que reage com outro íon amónio. E estas são as duas principais reações que permitem captar o íon amónio. Claro que depois podemos pegar, por exemplo, neste glutamato, fazê-lo reagir com o piruvato e forma-se alfa-cetoglutarato, que já passará a ser uma reação anaplerótica, convertendo o piruvato à alanina. E é por isso que os principais aminoácidos que transportam o grupo amina, ou este íon amónio, dos tecidos extrahepáticos para o fígado, o glutamato, a glutamina e a alanina. Nós já vimos em tempo chamado ciclo de Cori, em que a glicose, especialmente nos eritrócitos, era convertida a lactato, o lactato ia para o sangue, podia chegar ao fígado e ser reconvertida a glicose. Portanto, formava-se aqui um ciclo em que até dissemos que basicamente não gasta glicose, gasta energia do fígado. Há um ciclo semelhante em que o piruvato, em vez de dar lactato, pode ser usado para converter a alanina, como acabámos de ver, o glutamato recebeu o grupo amina, volta a transfere essa amina para o piruvato, forma-se a alanina, conseguimos regenerar o ciclo de Krebs e esta alanina vai para o sangue, que depois, no fígado, volta a sofrer a transaminação, libertando o grupo amina para um aminoácido, forma-se piruvato que dá glicose. E, portanto, temos um chamado ciclo da glicose-alanina, que também é um ciclo que permite transportar o íon amónio de uma forma não tóxica até ao fígado. Para além destas reações, também temos outra que é a transaminase do aspartato, que converte o oxaloacetato em aspartato. Neste caso, é verdade que poderíamos regenerar o alfa-cetoglutarato, mas estaríamos na mesma a gastar o oxaloacetato, portanto não seria nem anaplerótica nem cataplerótica, apenas a conversão do glutamato a aspartato, mas este aspartato pode ser utilizado para a regeneração da glutamina a glutamato e a formação da asparagina. Também são outros dois aminoácidos importantes no transporte do azoto até ao fígado. De notar que a maioria do glutamato ou da glutamina não é metabolizado no fígado, mas aparentemente é mais metabolizado nos enterócitos. Aqui, este glutamato e glutamina vão ser convertidos a alfa-cetoglutarato por transaminação. O alfa-cetoglutarato no ciclo de Krebs passa a malato, que sai da mitocôndria e passa ao oxaloacetato, que a carboxicínase do fosfoenolpiruvato dá fosfoenolpiruvato, que agora, em vez de poder dar glicose, poderá originar piruvato e este alanina. E desta forma, esta transaminação poderia ter sido aqui, com o glutamato. O esqueleto do glutamato é convertido em alanina e neste processo ocorre uma obtenção de energia, daí que haja alguns tecidos que convertem muito glutamato e a glutamina em alanina.
Claro, podíamos aqui pensar noutras conversões, o malato podia ter dado oxaloacetato e este aspartato e asparagina, e portanto temos algo que eu já referi noutros vídeos, que é esqueleto carbonado dos aminoácidos não essenciais é interconvertível. Podemos ainda acrescentar que o fosfonilpiruvato dava fosfoglicerato e originar a serina e a glicina. Uma vez chegados os aminoácidos ao fígado, vai ocorrer a síntese da ureia. E a primeira reação para a síntese da ureia é catalisada pela síntese do fosfato de carbamoilo ou fosfato de carbamilo, que promove a reação do íon amónio com o CO2 ou o bicarbonato, é semelhante, eles são equilíbrio ácido-base, com o gasto de 2 ATPs e forma-se o fosfato de carbamoilo. Esta reação dá-se por etapas, se quiserem, o bicarbonato reage primeiro com ATP, fosfocarbonato, que depois reage com amónio, libertando o fosfato e forma-se o carbonato, que então reage com outro ATP e forma-se o fosfato de carbamoilo. Esta reação ocorre dentro da mitocôndria hepática e depois este fosfato de carbamoilo vai reagir com uma ornitina, ainda dentro da mitocôndria, e ocorre a transferência do carbamoilo para a ornitina, formando-se a citrulina, chamada transcarbamoilase. Esta citrulina sai da mitocôndria por um transportador que faz a troca da citrulina com uma ornitina e já no citosol hepático reage com o aspartato por uma sintétase do argininosuccinato que gasta ATP e forma-se o argininosuccinato, que por ação de uma líase liberta o fumarato e forma-se a arginina. A arginina é esta que agora, por ação da arginase, liberta-se este grupo e vai originar a ureia, regenerando a ornitina que troca com a citrulina que saiu, fechando assim um ciclo que podemos pôr o casar. Ornitina, citrulina, AS argininosuccinato, AR de arginina, o casar. Neste processo ocorreu a entrada de 2 ATPs para a formação do fosfato de carbamoilo, mais um ATP, mas este completamente degradado a AMP para a formação do argininosuccinato, portanto, o equivalente não a 3, mas 4 ATPs, gastou-se um bicarbonato, um íon amónio e um aspartato. Formou-se uma ureia e um fumarato, para além dos tais 2 ADPs, um AMP, PPI e fosfato. Neste caso, teríamos um gasto de aspartato e uma formação de fumarato. Ora, acontece que este fumarato, por uma fumarase, normalmente citosólica, vai originar o malato, que pela desidrogênase do malato origina o oxaloacetato, que agora, por uma transaminase, o aspartato, vai originar o aspartato. E neste caso, fecha-se aqui o ciclo e em que há apenas o gasto de equivalente a 4 ATPs, porque foram os tais 2 mais este ATP que foi completamente degradado, forma-se um NADH e, portanto, como estamos no fígado, será o equivalente a 2,5, teríamos um balanço energético de 1,5 ATPs. A regulação do ciclo da ureia dá-se através da primeira enzima, a síntese do fosfato de carbamoilo, enzima esta que é ativada pelo N-acetilglutamato. O N-acetilglutamato é um composto que se forma a partir do glutamato por uma síntese do N-acetilglutamato, que requer acetil coenzima A, e
que é ativada pela arginina. Quando há muita arginina, ela ativa a N-acetilglutamato e promove esta formação que ativa o ciclo da ureia. No entanto, o principal ativador desta enzima é o jejum, onde também há, especialmente a nível hepático, um aumento do acetil-CoA. Esta enzima também pode ser ativada pelo N-carbamoilglutamato, que é usado como um fármaco que pode ativar esta via. Vimos que para a síntese da ureia era necessário amónio e aspartato. Como fontes de amónio, temos o amónio que está presente no sangue, particularmente no fígado. O sangue da veia porta, como eu já referi, é rico em amónio proveniente da degradação de aminoácidos e outras desaminações que ocorrem a nível intestinal, mas ele pode ser proveniente de qualquer dos outros aminoácidos que chegue ao fígado. Há pouco referi que a alanina era um deles. Ora, a alanina, pela transaminase alanina, pode transferir este grupo amina para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato, que depois, por uma desaminação, pela desidrogenase do glutamato, liberta o íon amónio. A este processo chama-se vulgarmente de transdesaminação. Pode ocorrer com a alanina, mas poderá ocorrer com outros aminoácidos, como por exemplo também o aspartato. Se o que chega ao fígado é a glutamina, por ação da glutaminase liberta-se o íon amónio e o glutamato, e também, se for glutamato, por ação da desidrogenase do glutamato, liberta-se o íon amónio e forma-se o alfa-cetoglutarato. Portanto, estas serão as fontes do amónio. Já o aspartato pode ser obtido a partir do glutamato, que reage com oxaloacetato e forma-se alfa-cetoglutarato e aspartato, mas poderá provir de qualquer outro aminoácido, exemplificando para a alanina, tal e qual como há pouco, transaminase da alanina e ela é transferida para o glutamato, que depois, pela transaminase do aspartato, é transferida para o aspartato. Isto ajuda a explicar porque é que o fígado é tão rico nestas transaminas, a ALT e a AST, ou se quiserem, GPT e GOT, ou TGO e TGP, e porque é que estas transaminas funcionam muitas vezes como indicadores de patologia hepática. Se, por exemplo, for a glutamina ou o próprio íon amónio, o que acontece no caso da glutamina, pela glutaminase liberta-se o íon amónio. Este íon amónio depois, com a desidrogênase do glutamato, será incorporada no glutamato, que depois, por transaminação, vai originar o aspartato. E desta forma conseguimos, a partir de qualquer aminoácido ou do íon amónio, ter a fonte quer do amónio, quer o amónio para a síntese de fosfato de carbamoilo, quer do amónio que vai ser transaminado para o aspartato. A deficiência de qualquer destas enzimas no do ciclo da ureia levam a uma deficiente produção de ureia e a uma acumulação de amónio e, portanto, a uma hiperamoniemia, que é muitas vezes ou que pode ser fatal. Quando a deficiência é da sintétase de fosfato de carbamoilo ou da transcarbamoilase, temos uma hiperamoniemia do tipo 1 ou 2 e que são as situações mais graves porque não há qualquer possibilidade de excreção do íon amónio. Já quando a deficiência é das restantes enzimas, há já a formação de um aminoácido que pode ou que irá aparecer aumentado. Como no caso da deficiência de sintétase do argininosuccinato, acumula a citrulina, que quando foi diagnosticado foi o seu aumento no sangue, chama-se citrullinemia. Quando a deficiência é da argininosuccinase, acumula o argininosuccinato, que vai aparecer aumentado no sangue e na urina, e no caso, quando foi diagnosticado, foi na urina, e era uma acidúria, um aumento de uma urina ácida
provocada pelo aumento deste argininosuccinato, argininosuccinacidúria. Já a deficiência da arginase levou ao aumento da arginina no sangue e também na urina e para aí argininemia. Temos ainda outras patologias, como a deficiência da síntese do N-acetilglutamato, em que há a deficiência da síntese do N-acetilglutamato, que, portanto, há uma menor ativação deste ciclo da ureia. Aqui podemos usar o tal carbamoilglutamato que falei, ou a deficiência do transportador, que é o chamado síndrome HHH, que corresponde a hiperamoniemia, aumenta o amónio, há uma acumulação de ornitina que não entra e, portanto, vai aparecer aumentada e daí hiperornitinemia, aumento da ornitina no sangue, e uma homocitrullinúria que corresponde a uma reação da citrulina depois com a lisina e que vai aparecer na urina. Espero ter ajudado a perceber um pouco o metabolismo do amónio. Se gostaram, façam um like ou gosto e assinem o canal. Muito obrigado.